novos fatos foram revelados acerca do escândalo do Banco Master. E eu queria comentar com vocês, porque as coisas estão se afunilando e o cerco está se fechando mais ainda para a extrema-direita brasileira e para a extrema-direita bolsonarista. Vejam a cronologia. Daniel Vorcaro apresenta uma delação premiada seletiva, blindando, teoricamente, os seus políticos de estimação. Ciro Nogueira foi blindado na delação. Flávio Bolsonaro também. Davi Alcolumbre também. Porque não se tocou, por exemplo, no assunto da roubalheira da Previdência do Amapá. Só que a delação do Paulo Henrique Costa, ex-diretor do Banco Regional de Brasília, avança. Avança. Haja vista que ele, de fato, está fazendo uma delação premiada como manda a lei. E o Vorcaro se ferrou. Porque, vejam vocês, a Polícia Federal pegou o Ciro Nogueira, mesada de R$500 mil. A Polícia Federal pegou o Flávio Bolsonaro, 134 milhões de reais. Já tinha recebido 61 milhões. Nessa roubalheira do Ciro Nogueira, eram 500 mil por mês, já tinha pego uns 18 milhões de propina, segundo o que está colocado, correto? Em um celular. Faltam 7 celulares. E vejam vocês como a situação do Vorcaro se complica. Eu vou compartilhar uma matéria para que vocês entendam o que está acontecendo. Polícia Federal transfere Vorcaro para a cela comum e restringe visita de advogados. Segundo o colunista Igor Gadelha, Vorcaro foi levado para uma cela comum destinada a presos que estão de passagem pela Superintendência da Polícia Federal. E vejam só, de acordo com pessoas próximas, a nova cela de Vorcaro não teria sequer um banheiro decente. Na avaliação de algumas pessoas, a cela seria pior do que qualquer outra existente na Papuda, na Papudinha e até na Penitenciária Federal de Brasília, onde ele já ficou preso. Pode voltar aqui comigo. Então, o cara se ferrou. O cara foi blindar quem roubou, ou teoricamente roubou, e terminou aí em uma situação quase que irreversível. Irreversível. E houve reações na imprensa. O fato é o seguinte, o Daniel Vorcaro não colocou nada disso. As informações que estão surgindo das apurações dos colegas e vários veículos de imprensa é que o Daniel Vorcaro não colocou o Flávio na delação dele, o Daniel Vorcaro não colocou o Ciro na delação dele, o Daniel Vorcaro não colocou nada disso. O próprio André Mendonça teria reclamado a falta da presença do Amapá, do Davi Alcolumbre, por conta do fundo de previdência, da relação lá do Davi Alcolumbre no Amapá. Ou seja, o Daniel Vorcaro fez uma delação extremamente seletiva. Deve ter colocado nos políticos que ele não vai com a cara e colocou quem? E manteve fora as pessoas mais próximas a ele, quem ele chamava de irmão e quem era chamado de irmão por ele. Manteve de fora. Então, muito acertadamente, o ministro André Mendonça falou, não, meu amigo, isso aqui não vale nada não, isso aqui não vale, volta para a prancheta, oferece algo melhor, porque senão você não vai ter delação. Só que se continuar os celulares do Vorcaro delatando de uma forma tão precisa tudo isso que estão delatando, você não precisa de delação premiada do Vorcaro. O Vorcaro perde o acesso a esse direito, porque delação premiada não é um direito do investigado, é um benefício que pode ser concedido, né, após a aceitação daquele conteúdo pela investigação policial e a anuência da justiça. Então, isso vai valer. Vamos lembrar que além do Daniel Vorcaro, tem o Paulo Henrique Costa, tem muita gente na fila da delação. Ou seja, as revelações que a gente está vendo agora sobem o sarrafo da delação premiada de todas essas pessoas. Vai ter que ser muito, mas muito melhor do que os celulares já estão colocando. E vai ser difícil. E todo mundo já sabia que esse escândalo era Bolsomaster desde o princípio. Quando estourou e veio o BRB comandado por quem? Por Ibanez, Celina Leão. Rio de Janeiro, Cláudio Castro, Rio Previdência, toda a cúpula indicada por Flávio Bolsonaro. Né? Então, no final das contas, apareceriam quais políticos? Fundo de Previdência do Amapá, onde tem aliados do Davi Alcolumbre. O grande acordão que foi feito
entre essas figuras para votar PL da dosimetria, para rejeitar o nome do Messias, para impor uma humilhação ao presidente Lula, e o pior de tudo, a calhordice do Flávio Bolsonaro de falar aos quatro ventos que não conhecia o Daniel Vorcaro. Em paralelo a tudo isso, eis que surge essa informação. Aí já é uma notícia trazida pela jornalista Manuela Alcântara. Caso Master, delação de Paulo Henrique Costa, ex-chefe do BRB, avança. Segundo fontes ouvidas, Paulo Henrique deve assinar ainda esta semana o termo de confidencialidade com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. O termo representa a primeira etapa das negociações de um acordo de colaboração premiada. É esse documento que garante o sigilo das informações e protege tanto o colaborador quanto as investigações. Diante das condições assinadas, a defesa de Paulo Henrique e as autoridades vão debater os fatos com segurança. Esse é o mesmo termo assinado por Vorcaro, dono do Master, antes de começar as negociações para um acordo que duram até os dias atuais. Portanto, diferentemente do Vorcaro, o Paulo Henrique foi mais inteligente. Como é que o camarada quer delatar? O cara tem 8 celulares apreendidos e o cara ainda quer blindar um Ciro Nogueira da vida, quer blindar um Flávio Bolsonaro, quer blindar um Davi Alcolumbre. O Banco Master é do PT. Não adianta querer vincular nós, porque a única não tem absolutamente nada. Mas eu acredito... que vai aparecer... Senador, o aliado do senhor Ciro Nogueira, votado para ser seu vice-candidato à presidência na sua chapa. O acusado de receber mesada era o Ciro Nogueira. Numa operação autorizada por André Mendonça, que o senhor admira, André Mendonça. O que o Centrão vem organizando de mal para o povo brasileiro, juntamente com essa extrema-direita bandida. Por falar em Centrão, foi muito engraçada uma briga do Ricardo Salles hoje com o Ricardo Nunes, prefeito picareta lá de São Paulo, que ele é outro picareta, né? Picareta de quinta. O picareta do prefeito de São Paulo agora quer ser um bolsomínio. Chama nome feio, palavrão, grita, briga, quer imitar o Jair Bolsonaro e estava esculhambando com o Ricardo Salles, porque houve um acordo, e esse Eduardo Bolsonaro é louco por dinheiro, o presidente da Lespe, André do Prado, sei lá o quê, foi escolhido como pré-candidato a senador pelo PL. Aí o Ricardo Salles esculhambou todo mundo, que era o Centrão corrupto, que estava lá em São Paulo, estava querendo abocanhar a vaga de senador. O Ricardo Nunes falou e ele respondeu. Olha só que briguinha boa, briguem mais que a gente gosta. Pessoal, impressionante como o Centrão joga juntinho, ninguém solta a mão de ninguém. Já se percebeu aí muito claro que o Ricardo Salles mais cria confusão do que união. Eu não crio confusão, é que eu não participo de conchavo, não tenho rabo preso, portanto posso falar o que todo mundo tem vontade de falar, mas em geral aqueles que têm contas a dever não podem falar, eu falo. O grupo optou pelo André do Prado. O grupo optou? Que grupo? O grupo do Centrão que está envolvido no Vorcaro, do INSS, dos escândalos da REAG, da adulteração de combustível, da máfia do INSS e dos velhinhos. Que Centrão é esse? Que grupo é esse? Eu não faço parte desse grupo, graças a Deus. E ele sozinho fica esperneando. Antes só do que mal acompanhado. Fundamental que a gente possa resgatar o nosso país. A gente precisa tirar o PT, a gente precisa estar unido. Onde já se viu o Centrão falar que vai resgatar o país ou tirar o PT? O Centrão está colado no PT. O MDB, partido do Ricardo Nunes, é base do governo Lula. Sair desses escândalos de máfia, de INSS. Ricardo, escândalo de máfia de INSS, de Vorcaro, de Tigrinho, de Betts, de tudo isso, é onde está o Centrão. O Centrão está em todos esses esquemas. Como é que quem está no esquema vai tirar o Brasil dos esquemas? Ele precisa parar de ser individualista, né, parar com esse narcisismo e caminhar em grupo para nós elegermos o André do Prado para o Senado. Trabalhar em grupo para eleger o André do Prado? Jamais, de jeito nenhum. O Centrão é o câncer do Brasil, é o que há de pior na política brasileira. O Centrão está em tudo que não presta nesse país. E por falar em São Paulo, enquanto eles brigam, Haddad segue firme e forte com Simone Tebet, candidata ao Senado. Reparem nessa matéria que eu compartilho com os senhores e com as senhoras. Haddad está pensando em dar um salto mais alto, mas não posso falar para quê. Diz Lula. Pois é, o presidente participou de um evento em Paulínia e marcou o anúncio de investimentos da Petrobras no Estado. O que foi que o presidente falou? A movimentação em relação ao Haddad ocorre depois que Lula lançou o ex-ministro como pré-candidato ao governo paulista. Desde então, o governo federal ampliou a exposição de bandeiras e investimentos em São Paulo, inclusive por meio de uma nova campanha publicitária voltada à divulgação de ações federais no Estado.
Pela legislação eleitoral, Lula não pode pedir votos para a sua própria pré-campanha, a reeleição, nem para aliados como Haddad. Ainda assim, o presidente tem reforçado sua presença em agendas ao lado do ex-ministro. Hoje, segunda-feira, dia 18, Lula esteve com Haddad em Campinas e na cidade que me referi, Paulinha. Na terça-feira, dia 19, o presidente deve participar de mais 2 eventos na capital, também com a presença prevista de Haddad. É isso. Enquanto a gente vê a extrema-direita brigando, envolvida, entranhada nos piores escândalos de roubalheira, o campo progressista brasileiro, em São Paulo e em outros estados, segue avançando. Surgiu a informação de que houve uma briga muito pesada do Bolsonaro com a Michelle, muito grande, chamou até a atenção, né, no local onde eles moram lá, depois que esses áudios do Flávio vieram à tona. Isso foi repercutido nas redes sociais. Aguardemos para ver